RTP, a nossa televisão. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate sobre a legalização da eutanásia é complexo e emotivo. Envolve claramente questões de vida e de morte e todas as ponderações se impõem. Em matéria de homicídio a pedido, o CDS tem uma posição que é clara. Somos contra a eutanásia. Defendemos a proteção da vida e a promoção da dignidade e da liberdade de que não temos medo. A dignidade é um valor intrínseco do ser humano e, independentemente das circunstâncias, não há vidas que valem a pena ser vividas e outras não. A eutanásia não confere dignidade nem à vida nem à morte. Defendemos uma vida digna e uma morte dignificada, através da prestação de bons cuidados de saúde. O sofrimento destrutivo em fim de vida não é aceitável, é tratável. Mas é desumano considerar que para se acabar com esse sofrimento se tem que eliminar aquele que sofre. Os bons fins nunca justificaram maus meios. Não se pode falar de um pretenso direito a morrer. Isso é um absurdo. A morte é uma inevitabilidade, mas do que verdadeiramente falamos é do direito a ser morto por outrem, direito que não existe. Não se pode argumentar que se trata de uma liberdade individual, nem que não se impõe uma decisão a outros ou não tem consequências sobre eles. Estarão envolvidos terceiros que são verdadeiramente quem vai decidir sobre um qualquer pedido e quem executa a morte. Senhoras e senhores deputados, que estranha liberdade esta que exige contributos decisivos de terceiros e que compromete um Estado que se mobiliza e organiza para permitir essa decisão. E por isso falamos de legalização. A pretensa liberdade de escolha não pode ser a liberdade de causar danos a terceiros, nomeadamente aos mais vulneráveis, quando as leis são más e não têm limites que assegurem a proteção de todos. Essa visão distorcida da liberdade, associada a uma pseudo-modernidade, é um tributo à matriz individualista que hoje mina a visão solidária que queremos para uma sociedade verdadeiramente moderna, que cuida e não deixa os mais vulneráveis para trás. Trata-se de criar uma permissão para médicos ou enfermeiros anteciparem a morte. Eles que reiteradamente, como coletivo e em posições públicas, nos dizem que esta atuação viola os seus princípios e que a execução de um homicídio a pedido não é um tratamento médico. Senhoras e senhores deputados, não é a autonomia das pessoas doentes que se reforça, é o poder de terceiros sobre a vida de outrem que aumenta, facto inegavelmente perigoso. Dignidade e liberdade têm sim que ser valorizadas, mas nunca em oposição à proteção da vida humana, o valor central dos direitos humanos. Os projetos a favor da legalização da eutanásia hoje apresentados, ainda que com pequenas diferenças irrelevantes para o que verdadeiramente está em causa, têm um facto incontornável em comum. Confrontam de forma radical princípios estruturantes da nossa sociedade, alteram profundamente a atual dinâmica social. Criam uma cultura de banalização da morte a pedido, desprotegendo os mais vulneráveis, os que têm menos apoios sociais, os milhares que não têm acesso a cuidados paliativos, os que vivem em situações de deficiência. São propostas legislativas que entendem que o sofrimento de alguém é razão legítima para o Estado executar a sua morte. São propostas que partem de premissas de aplicação a muito poucos casos, para depois darem aso que as razões desse sofrimento se vão progressivamente alargando e nada tenham que ver nem com excepcionalidade, nem com situações de fim de vida. São muitas as ilusões e falsas promessas em torno deste debate. A discussão não se pode fazer apenas em abstrato e é mandatório passar a algumas das questões sobre a realidade. Por que fazer leis como as que hoje aqui debatemos, que têm salvaguardas que são rapidamente contornadas, que abrem a porta a abusos e à coação dos mais frágeis? Por que ignorar a realidade dos poucos países em que a eutanásia está legalizada, com leis semelhantes às que hoje debatemos, como a Holanda, a Bélgica ou o Canadá, onde são eutanasiadas pessoas com doença mental,
pessoas em luto, pessoas que não estão no fim de vida, pessoas recém-diagnosticadas ou portadoras de deficiência, mas com medo do seu futuro. Porquê viabilizar leis que permitem milhares de eutanásia por ano, como é o caso da Holanda? Porquê, senhores deputados, repetir o erro? Porquê a voragem na decisão legislativa, a necessidade de interromper um debate numa matéria desta complexidade, ignorando o modo enfático e rotundo como a nossa Constituição diz que a vida humana é inviolável? Porquê ignorar as recomendações de entidades como o Conselho Nacional de Ética, as ordens profissionais, o Tribunal Internacional dos Direitos Humanos, as várias comunidades religiosas que representam milhares de portugueses ou os representantes da maçonaria? Porquê ignorar que leis semelhantes já foram chumbadas em parlamentos como os da Grã-Bretanha ou Finlândia? Porquê votar más leis com tantos riscos e dúvidas e ainda por cima sem mandato dos eleitores que estão de certa forma a ser atraiçoados? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estas serão leis com consequências que não têm retorno. As leis existem para proteger todos e neste domínio impõe-se ainda maior ponderação. O sofrimento é uma dura realidade, subjetiva, uma percepção e por isso passível de intervenção transformadora por parte de todos nós. No fim de vida, o sofrimento depende de fatores físicos, mas também de aspectos como a solidão, a perda de sentido da vida, o maior ou menor apoio social aos cuidadores. Não resolveremos o problema eliminando aqueles que sofrem, mas sim intervindo ativamente para que essa pessoa possa viver de outra forma. Não aceitamos propostas que podem desresponsabilizar a sociedade e o Estado face aos que sofrem, face aos mais vulneráveis, propostas que estão longe do que se perspectiva hoje como avanço civilizacional. Não pretendemos, não queremos um sofrimento disruptivo e desacompanhado nas pessoas em fim de vida. Essa é uma realidade, felizmente, hoje tratável e modificável pelos cuidados paliativos, que em tudo divergem da eutanásia, na natureza dos seus objetivos e nos seus meios. Somos contra a obstinação terapêutica, uma prática já hoje condenável. Não precisamos de uma lei de eutanásia para reforçar direitos e liberdades que têm que ser reforçados, como o de fazer um testamento vital, recusar tratamentos desnecessários ou não estar ligado às máquinas. Liberdade e dignidade na vida e na morte reforçam-se com acesso generalizado aos cuidados paliativos, com mais e melhores apoios sociais, com melhor esclarecimento da sociedade. A pergunta a que temos que responder, senhores deputados, não é como queremos que executem a nossa morte, mas antes como queremos que nos ajudem a viver até ao fim dos nossos dias. E isso exige fidelidade a valores fundamentais. Mas hoje exige-se, sobretudo, a devida ponderação naquilo que cada deputado disser daqui a pouco, com o sentido do seu voto àqueles que os elegeram. E isso está bem para além das convicções pessoais de cada um. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se não existe o direito a ser morto, se a eutanásia não é um ato médico, se não é apenas uma matéria de liberdade individual e há terceiros envolvidos, se não se trata apenas de casos excepcionais e de terminalidade, se põe em risco a vida de pessoas mais desprotegidas, se os cuidados paliativos não chegam à larga maioria dos portugueses, por que precipitar decisões perigosas? Termino, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, sublinhando que no CDS temos um percurso sólido nestas matérias, visando promover uma sociedade mais moderna e inclusiva. Um percurso que se fez de reflexão ponderada, que se fez de propostas aprovadas neste Parlamento, como a Lei de Bases dos Cuidados Paliativos, a Lei do Testamento Vital e, mais recentemente, a Lei dos Direitos das Pessoas em Fim de Vida e o apoio aos cuidadores. Continuaremos este percurso e é esse o compromisso que hoje, aqui, perante todos, voltamos a assumir.
o de não deixar para trás os que sofrem e estão desprotegidos, o de reforçar a sua liberdade e a sua dignidade, mantendo sempre o maior e mais relevante dos nossos direitos fundamentais, a proteção da vida de todos e de cada um, disse. Muito obrigado, Sra. Deputada.